Amém, irmãos. Deus seja louvado. E para o momento da mensagem, da exposição da palavra do Senhor, eu convido os amados que abram comigo a palavra do nosso Deus em Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6. O presbítero Valdir já falou da alegria que é ter o pastor Marra, dona Sônia, senhor José Fernandes, dona Vanilda, mas também lá escondidinha atrás da Ana está a dona Jandira, né? É muito bom ter a dona Jandira conosco. Deixa eu ver o rostinho dela aqui, Ana. Deus abençoe, viu, dona Jandira? É uma alegria ter a senhora com a gente também. Estava ali na cobertura da filha, né? Deus seja louvado, irmãos. Vamos orar ao Senhor, pedir a bênção do nosso Deus sobre a palavra. Vou pedir ao nosso irmão Wagner que ore ao nosso Senhor, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Oremos. Santo e amado Deus, graças te damos por estar aqui na tua casa, para o louvor da tua glória. Queremos neste momento, Senhor, em cumprimento da tua palavra, ouvir através do teu servo a tua palavra, que ela possa entrar nos nossos corações e continuar a modificar as nossas vidas, porque quanto mais nós aprendemos de ti, sabemos que estamos caminhando para ti, Senhor, e sabemos que faremos a tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, meus amados irmãos, nós estamos sujeitos ao longo do dia, ao longo da nossa jornada, a recebermos muitas mensagens de alerta. Não sei se você olha para alguns aplicativos, mas você já pode ver alguns. Pode ter alerta de compras, podem ter alerta do seu banco para pagar aquela fatura. E eu estou me lembrando aqui de um modo mais prático de alertas que você já recebeu um dia dos seus pais. Não toque nisso, não faça aquilo, não corra para aquele lado, né? E se você que é mais velho e pode ter o coração duro para tomar remédio ou ir para o hospital, você pode ter ouvido muitas vezes alerta, vá ao hospital o quanto antes. Tome o seu remédio, seu teimoso ou sua teimosa, né? E meus irmãos, os alertas são muito importantes. E alguns, assim como dos aplicativos, podem ser ignorados. Mas com certeza tem alertas que você recebe durante a sua vida que vêm de palavras carinhosas de alguém que te ama, de alguém que te quer bem, de alguém que quer te alertar para que você seja vigilante em certos caminhos. Com certeza, quando você recebeu um alerta de não corra para aquele lugar, você pode agradecer o seu pai por não ter ido por certos caminhos, ou a sua mãe. E meus amados, quando nós olhamos a palavra, o Senhor tem muitos alertas que vem de um Deus bondoso para cuidar de nós. A primeira mensagem de alerta que vem do Novo Testamento é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Marcos capítulo 1, versículo 15 vai nos falar: arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus vai nos falar em Mateus 13, se igualmente não vos arrependerdes, certamente perecereis. E meus amados, quando nós olhamos para passagens assim que nos falam de arrependimento, este alerta é vital para nós como povo do Senhor. E precisamos realmente entender que essas palavras vêm de um Deus amoroso, de um Deus que se fez carne, de Deus que nos alerta porque Ele quer o nosso bem. Nós precisamos, meus irmãos, ser submissos a muitos alertas. E o alerta do arrependimento, ele precisa ser claro, constante. E não devemos estar envoltos a uma falsa conversão ou a um falso arrependimento. Quando nós olhamos o livro de Oséias, meus amados, infelizmente o povo ignorou os alertas do Senhor. Não deu ouvidos e não estava com o seu coração aberto para a mensagem do profeta, uma mensagem encarnada, onde ele mostra o amor que Deus tinha por Israel com a sua esposa Gomer, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor isso, mas diante dessa mensagem de amor que o profeta Isaías tinha, meus amados, para o reino do norte, Israel não deu ouvidos. Israel fechou o seu coração. Quando Deus os castigou, né, o capítulo 7 vai falar, quando eu pensava em mostrar a mão e livrá-los, Israel fazia pior. Ignorava os alertas, fechava o seu coração. E aí, meus irmãos, que nós temos que ter um discernimento sábio da palavra e respondermos a seguinte pergunta: o que é o verdadeiro arrependimento? Será que eu, na minha jornada com o Senhor,
me arrependi de coração verdadeiramente a Deus. O que é um falso arrependimento? Será que ele circunda pessoas hoje em dia? Irmãos, é muito importante ter esse discernimento. E aqui o profeta Oséias vai dar um retrato do que não é arrependimento, de uma falsa conversão, de uma falsa volta ao Senhor. Irmãos, muitas vezes nós conversamos, eu gostei da ilustração que o presbítero Aldir colocou, né, do atacado e do varejo, porque muitas vezes é uma confissão mecânica. A nossa volta para o Senhor é maquinal. E muitas vezes não temos uma luta séria contra o pecado. O apóstolo Paulo vai nos falar que, diante da volta de Cristo, nós temos que fazer guerra contra nós mesmos e mortificar os feitos do corpo. Fazer guerra, para que, meus irmãos, na nossa vida, nós possamos dizer com a nossa prática, com a nossa santidade de vida, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hoje, você vai ver muitas atitudes vergonhosas do mundo, mas aqui, estão me ouvindo bem? Mas aqui, o profeta Oséias está falando, eu estou vendo coisas vergonhosas, não nos ímpios, não nos profanos, mas eu estou vendo coisa vergonhosa entre o meu povo. É isso que está acontecendo, irmãos. Infelizmente, diante de uma falsa conversão, você vê muitas pessoas envergonhando o nome do Senhor, envergonhando o Evangelho, não glorificando o nome de Deus com santidade de vida. E é por isso que nós precisamos olhar para esse retrato e falar, Senhor, me livra e que eu possa ter a bênção de estar sempre submisso ao meu Senhor como uma pessoa arrependida. Quem pode discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Da soberba também livra o teu servo. E é por isso, meus irmãos, que nós possamos dizer ao Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vou desligar isso aqui. Então, meus amados, diante dessa palavra, nós vimos algumas lições. Hoje nós estamos na terceira mensagem do profeta Oséias. E a primeira mensagem, se você puder ouvir, é veja o retrato do amor de Deus, né? A segunda, veja o retrato de um povo que se afastou de Deus. E agora, veja um retrato de um falso arrependimento. Nós vamos ver, irmãos, nesta noite, 4 lições, né? Eu vou fazer um panorama do capítulo 5, rapidamente, e nós vamos entrar no capítulo 6. Então, só para os irmãos terem uma ideia, só resumindo aqui, a condenação ou a palavra de sentença era para todo o Israel, o reino do norte. Os sacerdotes, a liderança, os profetas, o próprio povo, todos deram as costas para Deus. E aí nós vamos ler o verso 2, meus irmãos. É interessante que o pecado era tão intenso que Deus fala, a palavra de Deus fala no verso 2. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei, o que, irmãos? A todos eles. Irmãos, todos os pecados estavam nus, claros, patentes aos olhos do Senhor. Eram muitos pecados, mas Deus conhecia a todos e ia castigar Israel por todos. Verso 3 vai falar, conheço a Efraim, Israel não me está oculto. Então essa palavra Efraim e Israel são as mesmas palavras para mostrar a condenação de toda a nação. Todas as tribos estão debaixo do pecado e nada era oculto diante do Senhor. Porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. Verso 4 fala assim, o seu proceder, irmãos, a conduta, a forma deles viverem, não lhes permitiam voltar para o seu Deus. Por quê? Vamos ler todos, verso 4, capítulo 5. Porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Irmãos, eles não tinham um coração humilde, mas eles tinham um coração soberbo. Verso 5, a soberba de Israel abertamente os acusa. E é interessante, meus amados, que para se livrarem da culpa, sabe o que eles faziam? Multiplicavam os sacrifícios. Imagine uma pessoa que vive de uma forma hipócrita, mas para ter a sua consciência atenuada, ele vai falar, não, eu vou comparecer diante de Deus com todos os sacrifícios, Deus vai me aceitar.
é seu trabalho fazer isso, né? Então, era uma mente, irmãos, superficial. A superficialidade estava ocupando a nação de Israel. Eles compareciam no templo, eles iam até a casa do Senhor, mas eles iam e não iam encontrar a Deus. Já pensou, irmãos, nós estarmos aqui e não encontrar o Senhor? Que nós possamos, irmãos, ter a alegria de Deus ouvir a nossa adoração. E tudo que nós fizermos suba como aroma suave na presença do nosso Senhor. O verso 7, irmãos, tem uma palavra aí que não é tão comum, mas fala assim: aleivosamente se houveram contra o Senhor. E ao invés de criarem e gerarem filhos da aliança, eles geraram filhos bastardos numa adoração prostituída. Então, meus amados, o povo de Israel era aleivoso, desleal, não estava vivendo uma vida de santidade na presença do Senhor. E para encurtar, irmãos, versos 12 e 14 vão nos falar assim: portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Então, irmãos, só para nós entendermos historicamente, né, o Silvio tem dado muito bem a aula aqui. A nação do norte vai ser exilada em 722 a.C. E depois, por Judá não dar ouvidos, em 586 também vai sofrer o castigo. E é interessante que o Senhor vai ser como traça e como podridão para o povo do Senhor, irmãos. E aí o verso 14 fala assim: porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e o que, irmãos? Não haverá quem os livre. Então, irmãos, a ideia de um leão e leãozinho é que os dois iriam sofrer as consequências de um ataque feroz, só que o ataque do leãozinho é menor. Judá sofreria danos, mas a ideia é que a nação de Israel sofreria um ataque a ponto de ser despedaçado, ser rasgado. Irmãos, Deus é cruel? Não. Mas a ideia é que Deus tem um plano para esse povo, um plano futuro. Vai despedaçá-los como um leão. Mas é interessante que o mesmo Deus que despedaça é o mesmo Deus que quer que a nação se arrependa. É o mesmo Deus que quer que a nação se volte humildemente para o Senhor. Deus disciplina a todo filho que ama e corrige a todo filho a quem ele quer bem. E é por isso que no verso 15 ele vai falar, vamos ler todos juntos, irmãos, a palavra? Irei e me voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Então, meus amados, aqui nós vamos ver essas lições do falso arrependimento. Deus está no seu lugar, está esperando que diante do juízo o povo tenha uma postura de arrependimento e se volte para o Senhor e na hora do aperto clame a Deus. Mas ao invés, meus irmãos, de o povo se voltar verdadeiramente a Deus, eles vão nos dar um retrato de uma falsa conversão. E a primeira lição que nós vemos nesse retrato de um falso arrependimento é uma volta superficial. Meus amados, que Deus nos livre disso. Que você se volte verdadeiramente ao Senhor, na sua confissão, no momento em que você buscar a Deus, que não seja algo supérfluo, não seja algo que realmente não envolva um arrependimento sincero, mas que você se arrependa e se volte verdadeiramente ao Senhor. Este é o caminho. Israel, irmãos, vai ter palavras bonitas, vai se voltar a Deus, vai buscar a Deus de forma certa, mas diante de tantas mensagens, é interessante, irmãos, que diante de tantas mensagens de arrependimento, você vai ver as lágrimas de crocodilo. Pessoas que se voltam ao Senhor, não para buscar o próprio Deus, mas para buscar o livramento, para buscar a bênção de Deus, para buscar alívio diante das consequências. É interessante, irmãos, que Deus fala assim para Caim: Caim, o seu desejo é contra ti, a ti cumpre dominá-lo. E ao invés de Caim chorar pelo seu pecado, por ter matado o seu irmão e ter se arrependido, ele vai falar assim: é tão grande o meu castigo
que eu não posso suportá-lo. Irmãos, ele chorou não por causa de estar distante de Deus, mas ele chorou por causa da carga que o seu pecado trouxe. Mas bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Irmãos, que Deus nos produza choro, volta sincera, volta plena e verdadeira diante de Deus, porque é essa que o nosso bondoso Deus aceita. E aí, meus amados, agora o texto vai nos mostrar como foi essa volta superficial, e eu chamo a sua atenção dos versos 1 a 3. Fala assim: vinde e tornemos para o Senhor. Irmãos, isso está correto. São palavras que nós devemos dizer quando nós errarmos. Vamos, irmãos do coral, vamos, meus amados, vamos nos voltar, não para o pecado, não para certos caminhos, mas vamos voltar para o Senhor. Mas o texto fala, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Meus amados, olhem, a importância de se voltar para Deus verdadeiramente é importante, porque o pecado não é uma ferida pequena. Pecado, aquilo que nos distancia de Deus é a questão mais séria. Se pecado não fosse sério, Deus não enviaria o seu Filho para nos dar a salvação. E é interessante que o mesmo Deus que faz a ferida é o Deus que restaura. E é por isso que nós temos que nos voltar verdadeiramente ao Senhor. E a ideia, irmãos, de despedaçar é de um povo que foi rasgado. Um Deus que fez uma ferida profunda, nenhuma outra nação poderia fazer. A restauração, a cura, mas aquilo que nenhum outro povo podia fazer, Deus poderia fazer. E é por isso que o povo fala, o Deus que nos corrigiu, ele pode nos restaurar, ele pode produzir um renovo. E meus irmãos, são palavras genuínas, que quando você estiver machucado, despedaçado, se volte para Deus, porque Deus te sara. Nosso Deus é o Deus que cura. E o verso 2 fala assim, depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. É interessante que alguns usam essa palavra para o terceiro dia, de ressuscitará. Irmãos, o nosso Deus é aquele que pode fazer do morto vivo. Cristo é aquele que ressuscitou no terceiro dia, a tipificação. E o povo tinha essa certeza, Deus pode nos curar. Mas, meus irmãos, infelizmente foram palavras de um povo que fala, Deus pode sarar, mas eu ainda vou continuar no meu pecado quando ele fizer. Você já viu gente que um dia se voltou para Deus, recebeu a bênção e depois deu as costas para Deus? Assim era a nação de Israel. Então, meus amados, diante desta volta, eles vão falar assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva ou o amanhecer, a sua vinda é certa. E aí o que diz o verso, essa parte final, irmãos? E ele descerá sobre nós uma chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então, meus amados, hoje nós temos aí muitos processos que podem fazer com que a plantação não se extingua. Mas naquela época era só chuva. Só chuva. E o povo clamava por chuva para que a terra fosse abençoada. Deuteronômio 11, 24 vai nos falar que o Senhor é aquele que derrama a chuva tanto para a terra ser preparada, para que a terra também produza o fruto e o povo colha dela. E a ideia aqui, meus irmãos, é que o povo estava falando, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Vocês sabiam que tem até um cântico que fala sobre isso? Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Espero que o cântico lá surja de uma motivação correta. Mas, irmãos, aqui o povo usou palavras genuínas, palavras rebuscadas. Eu já vi gente usando esse texto até o verso 3 e falando, gente, vamos voltar. Mas se os irmãos olharem o verso 4, que não está ainda nessa divisão, mas está atrelado, Deus olha para Israel e vai falar assim, o que eu vou fazer com você, Efraim? O que eu vou fazer com você, Judá? Você usou palavras bonitas, mas o amor que vocês têm por mim é como a névoa, como a neblina que cedo passa. Vocês usaram palavras que podem convencer muita gente, mas eu conheço vocês. E meus irmãos, esse Deus que nos conhece, que Ele mesmo coloque uma volta,
um amor genuíno, para que nós nos relacionemos a Ele de uma forma fiel e verdadeira. Quando o texto fala de chuva serôdia, não é repetição vazia, irmãos. Então, lá no tempo de Israel, tinham 2 tipos de chuvas. Era a chuva temporã e a chuva serôdia. Essa chuva temporã era aquela chuva que preparava o solo. Ela geralmente vinha no outono, né? E depois, no período da primavera, um tempo depois que essa chuva temporã caía, tinha uma chuva serôdia, aquele orvalho que vinha para regar a terra e dar o devido fruto para que o povo usufruísse dessa bênção. Irmãos, pode ter certeza que quando você conheceu o Senhor, a chuva veio. Ela iluminou o seu entendimento. Ela abriu o seu coração. E se hoje o nosso coração está, de algum modo, distante, a outra chuva pode vir também. Confie no Senhor, mas que a sua volta, ore a Deus para que em cada confissão, em cada momento, a sua volta seja sincera. Porque são palavras verdadeiras, irmãos. Se o texto parasse aqui, ninguém ia falar que o povo de Israel não se arrependeu, mas era um povo de coração duro, de um coração impenitente. E o capítulo 7, o Senhor já iria anunciar o juízo sobre esta nação. Então, meus amados, diante de uma falsa volta, nós já ouvimos tantas palavras preciosas. Filho meu, dá-me o teu coração, é o que a palavra do Senhor vai nos dizer. E um coração compungido e contrito, Deus não despreza. Davi, quando foi atacado pelo seu pecado, atormentado pelo entendimento da tragédia que ele fez com Urias, com Batseba, com todos aqueles pecados que já foram citados, irmãos. Ele vai falar, Senhor, compadece-te de mim. Ele tem uma compreensão, meus irmãos, da desgraça que ele fez. Ele vai falar uma coisa que não era tão comum na época, né, irmãos? Ele vai falar assim, não retires de mim o teu Espírito. Hoje o Espírito Santo habita de um modo muito mais pleno em nós, meus amados. Mas ele vai falar no verso 10 algo muito interessante. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A ideia, meus irmãos, ali do cria em mim é uma criação que só Deus pode fazer na nossa vida. É interessante, meus amados, que se você pedir para Manu ou para as crianças, ou você mesmo criar alguma coisa, você vai criar algo de algo já feito. Mas quando se fala na criação, haja luz e houve luz, e viu Deus que tudo isso era bom. Deus é o único que pode criar as coisas do nada. E esse mesmo poder que criou as coisas com a sua voz de comando, é um Deus que pode falar, filho meu, eu vou te dar um novo coração. E Deus pode agir na nossa vida, meus amados. E que nós vejamos que é muito importante nós realmente olharmos que o Senhor é aquele que manifesta o seu cuidado. O Senhor é aquele que nos cura. O Senhor é aquele que nos salva. O meu povo perece porque falta conhecimento. Mas, meus irmãos, não adianta ter boa teologia, ter boa palavra, ter um convite, uma motivação sincera, se o nosso coração não for cirurgiado pelo Senhor. Que Deus trabalhe no nosso coração e que na confissão que nós fizemos no começo, na que nós faremos para a ceia, não seja superficial, mas uma volta transformada pelo poder do Santo Espírito de Deus. Deus nos ajude, irmãos, para que o nosso retorno não seja mais um retrato de eu estar bem aqui, vestir a minha capa de cristão e depois eu estar distante de Deus, já cumpri o sacrifício, mas não conheci profundamente a Deus. Deus nos livre disso, irmãos, em nome de Jesus. Mas uma outra lição que a palavra nos deixa é um amor superficial. Vamos ler os versos 4 e 5, irmãos. Agora fica com mais propriedade. Vamos ler todos. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei.
e os meus juízos sairão como a luz. Então, meus amados, diante de tantas palavras bonitas que os versos 1 a 3 nos mostraram e evidenciaram, verso 4 já nos mostra o que eu vou fazer com você, Efraim. Então, a ideia era o Senhor tomando tanto a tribo do norte quanto do sul e falando: eu conheço o coração de vocês. E essas palavras não me enganam, não me ludibriam. Vocês não vão me driblar, porque eu conheço o coração de vocês, o amor que vocês têm. O amor de vocês não é igual ao que eu sinto por vocês. O amor é como a nuvem da manhã, né? A ideia aqui, nuvem da manhã, é aquela neblina. Já viu aquela neblina que você não consegue enxergar, mas depois passa um tempinho e já sumiu? No trânsito pode te atrapalhar às vezes, né? Mas é algo passageiro, irmãos. Aquela chuvinha, às vezes o nosso clima de São Paulo é tão oscilante, né? Tá sol, depois chove, depois faz sol de novo. E às vezes, irmãos, é isso. E muitas vezes é isso, é um retrato, uma ilustração que o Senhor quer dar sobre o amor que muitos mostram para com Deus. E aí o texto, meus irmãos, vai nos mostrar: por isso os abati por meio dos profetas. Meus amados, a palavra do Senhor é espada de dois gumes. Ela tem o poder tanto para ferir quanto para abençoar. E que nós valorizemos o privilégio de ter a palavra do Senhor como bênção. Material e instrumento para nos forjar, nos fazer crescer na presença do Senhor. Porque nós, irmãos, a palavra do Senhor não pode ser instrumento de juízo para nós que conhecemos a Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, que um dia já conheceram a Deus, que o Senhor as permita voltar e ter um conhecimento relacional com o Senhor. Mas o texto fala: essa palavra que um dia abençoou você, Israel, hoje ela te abate por meio dos profetas. Ela te condena. A palavra da minha boca, vocês estão sendo mortos. E os meus juízos sairão como a luz. A ideia, irmãos, é que as consequências, o juízo seria como a luz do dia. E, meus amados, por que, olha, olhando até para o período da graça, por que não cai um raio nos pecadores hoje? Romanos 2 vai falar: porque a longanimidade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Que você olhe que em cada momento que nós erramos está a longanimidade do Senhor, a sua bondade, a sua bondosa mão. E não despreze ela. Jeremias 8 vai falar assim: findou a cega, com S, o tempo da colheita, diante de tantas chuvas que o Senhor já nos derramou, findou o verão e nós não estamos salvos. Que triste isso, irmãos. Que triste. Não endureçamos o nosso coração. E que realmente, meus amados, nós tragamos de volta essa beleza e essa essência de amar a Deus de todo o nosso coração. É isso que Deus requer de nós, irmãos. Se nós amarmos ao Senhor, a nossa trajetória será como a luz da aurora. Mas porque esse povo não deu ouvidos, o Senhor os castigaria como a luz do dia. Então, o Salmo 78 deu um exemplo disso, presbítero. Quanto mais Deus os castigava, o povo voltava. Mas era uma volta, um amor superficial, e quando recebiam alívio, já se esqueceram ou se esqueciam do Senhor. Meus irmãos, que nós olhemos para essa palavra e vejamos como é que tem sido o nosso amor pelo Senhor. João 3, na sua primeira carta, vai falar assim, primeira carta de João, capítulo 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. 1 João 4, 9 e 10 vai falar assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste, é interessante, irmãos, manifestação, consistência. Deus visitou o seu povo. É um amor manifesto. Mas esse amor não é só manifesto, ele é consistente. Já viu a consistência de um bolo, Cleuzinha? Bom, deixa o bolo bom. E o amor de Deus consistente, irmãos, é algo precioso. Nisto consiste o amor de Deus. Não em que tenhamos amado a Deus. Não amamos a Deus inicialmente,
mas ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como substituto pelos nossos pecados. Irmãos, este é o amor substitutivo. Assim como foi levantada uma serpente de bronze, Cristo foi pregado numa cruz, para que víssemos o seu amor e não tenhamos um amor superficial. Meus amados, quantas provas, a chuva, o cuidado, as bênçãos de Deus derramadas sobre o povo o tempo todo. Mas o povo foi marcado pelos excessos, por um amor superficial. Lembra-te de onde caíste e volta-te à prática do primeiro amor. Mais uma terceira lição, irmãos. Eu vou apressar aqui porque tem 4. Não quero ir muito, não se assustem, tá? E não vou falar que estou concluindo, porque tem gente que fala, o pastor está concluindo e vai que vai. Então calma aí. Mas a terceira lição fala assim, irmãos, de uma adoração superficial. E é interessante que uma coisa foi levando a outra. O povo não se voltou verdadeiramente, não amou verdadeiramente, também não estava, consequentemente, adorando verdadeiramente. Então, era uma adoração superficial. Olhem o verso 6, vamos ler todos juntos, irmãos? Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. É interessante que nós lemos o versículo 6, irmãos, do capítulo 5, eles vão falar, o povo já estava com rebanho aqui, ó. Tinha atitudes, estavam comparecendo, mas o Senhor não estaria ao lado deles. Eles não iriam encontrar o Senhor, irmãos. E é interessante que o verso 6 fala assim, Israel, vocês têm que entender o que eu quero de vocês. O profeta Samuel falou isso para Saul. O obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel 15, 22. E esse texto, irmãos, é a mesma coisa. Israel, eu quero que vocês sejam misericordiosos uns com os outros. Olhem a minha misericórdia. Vou falar que é do meu pai não, viu? Depois eu conto uma história aqui em off, tá? Meu pai tinha um celular que fazia um barulho diferente. Barulho de karatê, e esse barulho foi na minha ordenação, gente. Na hora que eu estava sendo ordenado, teve um raiá ali de karatê, e o pessoal tomou um susto, viu, presidente? Mas voltando aqui, irmãos, né? Só para descontrair. E é interessante que a palavra do Senhor, irmãos, vai nos mostrar que ele requer de nós misericórdia. Antes de qualquer ação, o Senhor quer o nosso coração. Antes de qualquer adoração, Ele quer a nossa pessoa, irmãos. Antes de qualquer ato de entrega, Ele quer a nossa própria vida. E é por isso que o texto fala, eu quero misericórdia, eu quero que vocês me reconheçam e me conheçam. Meus irmãos, não é conhecer com a cabeça cheia de conhecimento. Eu vejo pastores que conhecem muito, irmãos, mas que não estão se relacionando verdadeiramente com Deus. É um conhecimento relacional. Intimidade, irmãos. E o texto fala mais do que holocaustos. Então, que diante dessa palavra, meus amados, nós vejamos que a adoração, ela precisa ser verdadeira. Se você olhar Abel, a oferta dele até hoje ainda fala. O presbítero Marcelo falou uma mensagem sexta-feira do profeta Eliseu, onde ele foi lembrado por ser um servo do Senhor. Eu falei do Salmo 112, irmãos, do homem que teme a Deus, do quão bem-aventurado é o homem que teme a Deus. A sua vida será tida em memória eterna. Então, irmãos, um verdadeiro adorador, ele não é esquecido. Quando Maria entrega ou derrama sobre o Senhor Jesus um perfume caro, Jesus fala assim, isso ela fez para o meu sepultamento, mas a sua atitude de adoração, ela vai ficar marcada para a história. É interessante, irmãos, que um amor e uma adoração verdadeira, ela se evidencia pela forma como nós estamos entregando a nossa vida e a nossa adoração ao Senhor. Enquanto Maria entregou o melhor para o sepultamento de Cristo, a próxima passagem de Mateus 26 é Judas falando, quanto me quereis dar para que eu entregue o Filho de Deus?
A filosofia é, irmãos, enquanto uns estão entregando o melhor, outros estão trocando Jesus por qualquer coisa. Então temos que refletir nessa palavra, meus amados, porque o Senhor, Ele quer que nós o conheçamos. Vamos a Deus, nos voltemos ao Senhor, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas não porque eu quero alguma bênção de Deus, não porque eu só quero ser restaurado, mas porque eu quero o próprio Deus, a sua própria pessoa, estar com Ele. Irmãos, isso não tem preço. Se nós perdemos Deus de vista, Senhor, olha para mim e que eu seja um verdadeiro adorador que adore o Pai em espírito e em verdade. E por fim, irmãos, conduta imoral. Pode colocar aí, André, Cleves, por favor. Então, é interessante, meus irmãos, que coisas que eles conseguiam fazer e esconder era superficial, mas a conduta que eles não podiam esconder era imoral. Vamos ler versos 7 a 11. Olhem o que diz a palavra, irmãos. Vamos ler todos o verso 7. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram leivosamente contra mim. Então, irmãos, é interessante a comparação aqui com Adão. Não só por ele ser o pai da humanidade, mas por ele ser alguém que estava envolto em muitas bênçãos do amor de Deus. Israel era abençoado, irmãos. Adão foi abençoado com um jardim, um mandato cultural, a bênção de ter a sua esposa ali, crescer e multiplicar. Mas, irmãos, Adão pecou no paraíso. E às vezes a gente tem tantas bênçãos e sendo ingrato. Né? Triste isso. E o texto fala, numa relação de deslealdade, é interessante, irmãos, que nós como cônjuges temos que fazer bem um ao outro. Deus estava dando amor para o povo, mas Israel era sempre infiel, desleal, sempre se portando aleivosamente contra Deus. Olhem o verso 8, irmãos. É interessante que Gileade é a cidade, a ideia aqui de Gileade era uma cidade que tinha um óleo que produzia um bálsamo, um perfume que traria cura, remédios. Né? Tem um cântico, há um bálsamo em Gileade, né? Jeremias 8 vai falar, não há médico em Gileade que cure vocês. Irmãos, era uma cidade que em si produziria cura, restauração para quem ali fosse ou recebesse alguma coisa quando passava por ali. Mas ao invés de Gileade ser uma cidade que trouxesse bálsamo, medicina, cura, era um lugar que estava trazendo homicídios, porque o verso 8 fala, Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, e não é uma cidade medicinal, mas é uma cidade manchada de sangue. Verso 9, como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. É interessante, irmãos, que o sacerdote é o representante entre o homem e Deus, mas parece que alguns sacerdotes estavam ali recebendo sacrifícios, desejando que o povo pecasse mais, e quando acabava aquele período eles estavam ali para homicídios, para roubar, estavam ali dando um mau testemunho. Que coisa forte, irmãos. Né? E aí, a ideia de matar no caminho para Siquém, Siquém não era uma cidade que produzia remédios, mas era uma cidade de refúgio, irmãos. Era um lugar de refugiar-se, de tranquilidade, de receber acolhimento. Não sei se você conhece alguma cidade que é conhecida por ser tão acolhedora. Depois me fale aí no off. Mas, irmãos, ao invés de Siquém ser uma cidade de refúgio, Siquém era um lugar em que as pessoas não passavam tranquilas ali. Porque era um caminho de morte, um caminho de práticas de abominações. E aí vamos ler todos o verso 10, irmãos. Leiamos. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel.
Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Então, irmãos, olhem, o que é a igreja? O que é o povo? O que deveria ser o povo? Né? Eu estou me lembrando de Deuteronômio 7, Israel, eu escolhi vocês, não porque vocês foram um povo melhor. Vocês, aliás, eram o menor de todos os povos. Mas eu vos escolhi porque eu vos amei. E é interessante, meus amados, que diante dessa palavra, Israel deveria ser um lugar, um reino de sacerdócio, mostrar o exemplo de um povo que foi alcançado e escolhido pelo Senhor. Mas é interessante que, diante dessa realidade, meus amados, o verso 11 nos mostra que coisas horríveis não são só praticadas no mundo. Coisas horrendas não são só praticadas pelos ímpios, mas coisas horrendas, infelizmente, pode estar no arraial daquele que um dia conheceu a Deus. Então, irmãos, não é uma palavra para quem está de fora. É uma palavra para nós, é um alerta para nós. Se não houver uma volta em santidade, o que será da nossa vida, irmãos? Tem gente que pode bater no peito e falar, eu sou presbiteriano, eleito, predestinado, mas o que confirma isso são os frutos. Os frutos. Nós temos que dar uma vida que evidencie frutos, irmãos. Mas o texto fala, eu vi coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim. Meus amados, olhem, falando de um modo prático, eu tenho aconselhado alguns jovens casais a viverem na prática de santidade, mas coisas horrendas têm sido praticadas em muitos arraiais cristãos, líderes, missionários, que traem. Irmãos, olhem, são coisas que o só referir já é vergonha. Mas é interessante, tem uma pergunta no Catecismo Maior que está relacionada, Wando, com graduação de pecado. Graduação de pecado, irmãos. Tem gente que fala assim, pastor, não tem pecadinho nem pecadão. A gente tem que, depois cabe um estudo sobre isso, né? Mas é interessante, irmãos, que aquele que tem mais conhecimento, ele está passivo de uma visão maior de pecado que Deus vê essa pessoa. É um pecado maior. Ai de ti, Corazim, Lucas vai falar. Ai de ti, Betsaida. Se fossem manifestos os sinais que vocês receberam aqui, Sodoma e Gomorra tinham se arrependido. Sodoma e Gomorra tinham mudado. Então, irmãos, quanto mais conhecimento, é um pecado mais odioso. É um pecado mais severo. E a palavra, meus amados, quer nos mostrar justamente isso. Efraim se prostituiu. Israel está contaminado. E aí o verso 11 termina assim, também tu, ó Judá, serás ceifado. Muitos anos depois, Judá, ao invés de se converter dos seus maus caminhos, eles não se voltaram e não se renderam aos pés do Senhor. E é por isso, irmãos, que diante dessa contaminação, Israel receberia o castigo, 722. E essa contaminação passou para o seu povo vizinho. E infelizmente, meus amados, houve o exílio. Israel, essas tribos do norte, nunca mais foram restauradas como povo genuíno, pastor. Voltaram misturados com idolatrias, miscigenados com outras nações. Lembra aí, os judeus não se davam com os samaritanos. Tinha gente igual ali, mas tinha gente do povo judeu que falava assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não nasci mulher e nem samaritano. Tem algumas questões históricas que podem falar isso, né? Irmãos, mas a boa mão do Senhor está ali. E o Senhor um dia vai nos reunir como um povo de um só tribo, raça, língua e nação. Esse castigo não seria para sempre. E o Senhor restaurará os seus remanescentes. Vai cuidar dos seus.
E nós temos que aprender com a história para não repetir os mesmos erros. Irmãos, como é que nós vamos nos voltar ao Senhor? Eu também eu vou contar uma história, não da minha vida, irmãos, mas de um pastor que eu ouvi, e assim, é uma realidade que tem acontecido com muitos casos. Ele falou que um dia foi aconselhar um amigo de trajetória cristã. E lá ele falou assim, que num dado momento ele se envolveu em adultério. E ele falou assim: pastor, eu quero romper com o meu casamento, eu quero romper com a união matrimonial, e eu quero viver a minha vida na promiscuidade. E ele tentou orientar muitas vezes, falou de muitas formas, e esse homem não dava ouvidos a ele. E aí ele resolveu escrever uma carta. E nessa carta ele vai falar assim: meu caro, eu amo você. Eu estou orando por você. O caminho que você segue não agrada ao Senhor. Se arrependa o quanto antes. E com certeza, se houver um arrependimento sincero, Deus, à semelhança do filho pródigo, pode te receber de braços abertos. E a carta voltou. E esse rapaz falou assim para o pastor: eu sei do amor que você tinha por mim, mas eu acho você crítico demais. Você não considera que Deus me ama, mesmo eu fazendo isso? Você não é meu amigo. E eu não amo mais você. Que coisa triste, irmãos. Tem gente que, para se aventurar na sua vida, ou se esconder nos seus pecados, não se voltam ao Senhor. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Um dia o juízo vai chegar. Mas graças a Deus, meus irmãos, que ainda há tempo. Nós temos hoje um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Vamos confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos, irmãos, nos esvaziar de qualquer palavra rebuscada, de qualquer couraça de vida cristã, mas realmente falar: Senhor, é agora que eu preciso melhorar, que eu preciso me voltar verdadeiramente ao Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, como eu já amei o Senhor, mas hoje eu não leio a palavra da mesma forma. Não oro mais como eu orava antes. Não sinto mais o mesmo fervor quando eu estou na igreja. Não sinto mais alegria quando a palavra de Deus é pregada. Há um médico em Gileade. Jeremias 8. Há um bálsamo para você. Lá o capítulo termina: não tem ninguém, nenhum médico aqui. Deus providenciou. Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse médico está conosco, irmãos. Peguemos essa mão, para que não recebamos a mão do justo juiz. Possamos olhar para essa mão de misericórdia, nos arrependermos, porque o tempo de Deus é chegado. Deus nos abençoe. Amém.